Atos 2:42. Ali fala: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Ali diz que os irmãos perseveraram. E nós, como igreja do Senhor, nós temos que perseverar na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Nós gostaríamos de falar de uma das doutrinas apostólicas aqui, e para isso eu queria que a gente abrisse em Efésios 5, vamos ler um versículo aqui. Efésios capítulo 5, versículo 23. Ali diz: porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. O apóstolo Paulo, instruído pelo Espírito Santo, diz que o marido é o cabeça da mulher. Da mesma forma que Cristo é o cabeça da igreja, o marido é o cabeça da mulher. Entendendo o papel do sacerdote, o sacerdote era aquele que mediava, era o mediador entre Deus e o povo. Ele oferecia sacrifícios e orações a Deus pelo povo. E o homem, uma das figuras do homem na igreja de Jesus, ele é sacerdote. Particularmente do homem casado, ele é sacerdote sobre a esposa. Se ele é o sacerdote, ele é o responsável em apresentar a esposa diante de Deus. Amém? Quantos homens casados temos aqui? Homens casados, bastante. Fala com você mesmo: eu sou sacerdote sobre a minha esposa. Eu sou um sacerdote sobre a minha esposa. Amados, por um tempo nós enfatizamos, por alguns anos nós falamos bastante sobre a submissão das mulheres. Entendemos que isso também é palavra de Deus, é doutrina apostólica. Contudo, nós cremos que não na mesma proporção nós falamos sobre o sacerdócio do homem, que é de fundamental importância. Nós sabemos, há pastores, amigos nossos pelo Brasil afora, que os irmãos têm a prática de que a esposa, ela tem uma discipuladora. Quando nós usamos essa expressão discipulador, isso por vezes pode tirar um pouco o peso de nossa responsabilidade, nós maridos para com as nossas esposas. Porque muito mais que um discipulador, nós somos sacerdotes. O Senhor não vai nos cobrar se nós somos um discipulador ou não. Mas quanto ao nosso sacerdócio para com as nossas esposas, nós homens, nós somos responsáveis por isso. Então, muito mais que um discipulador, nós somos um sacerdote. E respeitamos a prática dos nossos irmãos. Contudo, nós queremos aqui, a nossa intenção como pastores aqui, é fazermos um ajuste entre nós. Um ajuste entre nós daquilo que não é possível haver uma terceirização. Por quê? Porque entendemos que o cuidado da esposa, ele é pessoal e intransferível. O cuidado da esposa é pessoal e intransferível. Aqui fala em Efésios 5 que o marido é o cabeça da mulher, como Cristo é o cabeça da igreja. Agora, amados, em que caso nós cremos que uma mulher pode ter uma discipuladora? Uma, mulher solteira,
Quando é solteira, ela precisa de no caso de solteiras que os pais são discípulos, os responsáveis diretos são os pais, sem dúvida nenhuma. Mas uma solteira e os pais não são discípulos, ela precisa, é necessário ter uma discipuladora, uma irmã para que a acompanhe. Em que caso também? Em caso onde a irmã tem um marido incrédulo, é necessário que ela tenha, é preciso que ela tenha uma discipuladora. E também há casos também quando o casal se converte, o homem ali está sendo instruído, mas enquanto isso, aquela irmã, ela vai receber um suporte direto de uma outra irmã, não como discipuladora, mas alguém para estar orientando, alguém para estar instruindo. Enquanto isso acontece também, obviamente, nós orientamos esse irmão, fala: olha, querido, está aqui minha esposa, ela vai estar cooperando por um tempo aqui com a tua esposa diretamente, porque nós entendemos que vocês são novos na fé, você é novo, você precisa ser edificado, você precisa saber do seu papel como marido, como cabeça, mas queremos te adiantar que isso é por um breve período de tempo, mas é importante dizer também que a minha esposa não é a discipuladora da tua esposa. A minha esposa é alguém que vai estar cooperando, mas eu vou estar cooperando com o teu crescimento, com a tua edificação, para que você assuma de uma vez por todas depois a tua esposa. Até aqui entendido, irmãos? Vamos seguir lendo Efésios 5? Eu vou ser bastante breve, porque depois, se Deus quiser, nós queremos abrir para perguntas também, tá? Seguir lendo Efésios 5, agora nós vamos ler do 25 ao 31. Maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Aqui diz: marido, amai vossa mulher, mas aqui tem o como as escrituras orientam. Como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Qual é o amor que nós devemos ter para com a nossa esposa? Da mesma forma, do amor de Cristo para com a igreja. E qual foi o amor de Cristo para com a igreja? Foi o amor de sacrifício, o amor de serviço. Lembrando de João 13, onde Jesus fala: vocês me chamam Senhor e Mestre, e de fato eu sou. Mas Jesus segue dizendo: ora, se eu sendo Senhor e Mestre vos lavei os pés, também vocês devem lavar os pés uns dos outros. Então o amor de Jesus para com a igreja foi um amor de sacrifício, mas foi um amor de serviço. E tanto que a autoridade de Jesus, ela não foi imposta, a autoridade de Jesus em todo tempo foi reconhecida. E da mesma forma é a nossa autoridade para com a nossa esposa. É uma autoridade de reconhecimento pelo serviço. Qual esposa não se sente satisfeita, tranquila, realizada, segura, sabendo que tem um maridão ali que está com ela em todo tempo, assiste em todo tempo? Mas aqui diz, segue dizendo: para que a santificasse por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesma igreja gloriosa, sem mácula nem ruga, porém santa e sem defeito. Ou seja, nós temos que santificar a nossa esposa por meio da lavagem de água pela palavra, porque nós temos que apresentar a nossa esposa diante do Senhor santa e sem defeito, pura e
Então essa é a nossa responsabilidade. Sendo a nossa responsabilidade, eu volto a dizer, é algo que não pode ser terceirizado. Portanto, nenhum de nós devemos querer nos eximirmos de nossa responsabilidade, falar, não, a minha esposa precisa de uma discipuladora. E muitas das vezes também, quando a esposa ela necessita de uma discipuladora, é porque não há um suprimento devido dentro de casa. Aí eu preciso de alguém do meu lado, eu preciso de uma discipuladora. Muitas das vezes o que pode estar ocorrendo é isso, não estamos generalizando, mas o que pode estar ocorrendo é que não tem o devido cuidado, uma devida assistência em casa e acaba querendo alguém para discipular. E nós entendemos, amados, que tudo começa dentro de casa. Tudo começa dentro de nossas casas. E tudo começando dentro de nossas casas, nós temos que ser exemplo. Exemplo para os de casa e para os de fora, para toda a igreja. Se nós queremos de fato que a igreja cresça em santidade, cresça em santificação, cresça em todos os aspectos, é importante que tudo isso comece dentro de nossas casas. E o nosso papel para com a nossa esposa é fundamental. Aqui fala, para santificar, por meio da lavagem de água pela palavra. Depois sai dizendo, assim também os maridos devem amar a sua esposa como ao próprio corpo. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida. Então, da mesma forma que nós cuidamos de nós temos que cuidar da nossa esposa amada, da nossa esposinha amada. Nós temos que zelar por ela. Todo o suprimento que ela precisa tem que partir de nós. Tem que partir de nós. Agora, é interessante que Paulo segue dizendo ali. Por isso deixará o homem a seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher. Depois fala, eis porque deixará o homem a seu pai e sua mãe, e se tornarão os dois uma só carne. Interessante o versículo 31, eis porque. Essa palavra é importante destacar, eis porque. Paulo está dizendo, é esta a razão, quando fala, eis porque deixará o homem a seu pai e sua mãe. Aqui Paulo está se referindo, quando ele fala, eis porque deixará o homem a seu pai e sua mãe. Está se referindo a essa correlação que ele está fazendo, Cristo é igreja e marido e mulher. Então, eis porque o homem vai deixar seu pai e sua mãe. Porque até então, a nossa esposa, ela estava debaixo de um cuidado. Estava debaixo do cuidado da autoridade dos pais. Eis porque deixará o homem seu pai e sua mãe. Agora, a esposa passa a estar debaixo do nosso cuidado. A esposa passa a estar debaixo do nosso sacerdócio. Portanto, o nosso sacerdócio, ele é pessoal, ele é intransferível. E isso é doutrina de Deus para nós. E a doutrina de Deus para nós, a doutrina de Cristo para nós, ela não pode nos causar um constrangimento. Muito pelo contrário, ela tem que nos impulsionar a desejar, a viver essas coisas. Então o nosso desejo, o nosso objetivo é que seja feito as devidas correções. Onde for necessário, que sejam feitas as devidas correções. Se há entre nós irmãos que não estão desempenhando o seu sacerdócio, isso tem que ser corrigido de uma vez por todas, porque isso é algo que Deus vai requerer de todos nós. Lembrando, só vou citar aqui 1 Coríntios 11:3, ali fala, o apóstolo Paulo diz, quero entretanto que saibais, ser Deus o cabeça de Cristo, Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher. Então sobre nós, amados, sobre nós homens, recai uma grande responsabilidade de cuidado e de zelo pela nossa esposa. Vocês se lembram, ou eu apenas vou citar que está em Gênesis, que está em Gênesis, quando logo depois que Adão e Eva pecaram,
O versículo 17 de Gênesis capítulo 3, logo depois que eles pecaram, vocês sabem a história, e Adão disse: visto que atendeste à voz da tua mulher, e comesse da árvore que eu te ordenara que não comesses, o que Deus disse para Adão? Maldita é a terra por tua causa. Interessante, Eva comeu primeiro, mas a quem Deus corrigiu diretamente, primeiramente. Deus disse: você deu ouvidos à voz da tua mulher, e você não comeu, e você comeu da árvore que eu te ordenei que não comesse, e por conta disso, Adão, por tua causa, a terra agora se torna maldita, porque Adão não deu ouvidos à voz de Deus, Adão deu ouvidos à voz da mulher. Então sobre nós, homens, recai muita responsabilidade, O Eliel falou sobre constrangimento aqui. Eu creio que algumas vezes, quando ouvimos a palavra do Senhor, nós somos constrangidos. E normalmente os constrangimentos é porque nós não estamos praticando. Então eu digo o seguinte, amados: esse é um santo constrangimento, e nós nunca vamos poder nos livrar dele. Se não estamos praticando, é bom que fiquemos constrangidos, porque esse constrangimento o Senhor vai usar para nos levar à mudança. Amém. E quando falamos sobre isso também, nós entendemos também que nós, como homens e mulheres espirituais, nós também entendemos que não vai haver da parte das mulheres nenhuma. Está vendo? Está vendo? Aliás, só vai haver esse está vendo se não estiver havendo. Se não estiver havendo a devida prática e o exercício do sacerdócio. Só nesse caso. Mas hoje nós estamos lendo a nossa parte dessa carta, irmãos. Então essa parte da carta é para nós homens. Mas lembrando que isso é palavra de Deus. Isso é palavra de Deus. E quando falamos que isso é palavra de Deus, isso é mandamento. Isso não é algo que pode ser negociado. Isso não é algo que pode ser terceirizado. É algo que tem que ser praticado. O cuidado da esposa, isso vai ser cobrado de nós. Encarnação. Só uma pequena observação. É o seguinte: isso não significa que nós não possamos e devamos ouvir as nossas esposas. O Senhor até diz assim para Abraão: Abraão, ouve Sara. Sara significa graça. Ouve Sara. Então, nós podemos ouvir e devemos ouvir as nossas esposas, porque elas cooperam tremendamente com as nossas vidas. O que nós não podemos abrir mão é do nosso governo, do nosso sacerdócio sobre a vida dessas irmãs. Isso é a responsabilidade que temos em trazer a vida de Cristo nas nossas casas e cooperarmos com o crescimento, e maturidade das nossas esposas. Aproveitando a deixa, as irmãs têm um poder nas mãos, e que as irmãs saibam usar esse poder. Temos que ouvir as irmãs, porque Deus nos colocou a esposa como ajudadora, não é? E as irmãs têm que ter ciência desse poder e saber usar isso com graça e sabedoria, porque assim como Adão ouviu Eva, pecou e Deus cobrou de Adão, então a mulher tem que ter muita graça e sabedoria para ver como que ela está usando esse poder que Deus deu a ela como ajudadora. Entenderam isso? Então é um poder que está na mão das irmãs, que elas têm que ter muita graça e sabedoria para usar. Amém. A responsabilidade de direcionar a esposa é do marido. Toda a direção à nossa esposa tem que partir de nós. Tem que partir de nós.
Amém? Toda direção. Toda direção. E isso não pode ser terceirizado. Não pode ser terceirizado. Essa direção tem que partir de nós. Só um outro exemplo rapidinho. Ali quando em Gênesis 18, quando aparece Deus e 2 anjos a Abraão, né? Mas só, e um desses homens fala para Abraão: daqui a 1 ano eu vou voltar aqui e Sara vai ter um filho. E é interessante que a Bíblia relata, né, que eles até perguntam: onde está Sara? Aí Abraão fala: está lá na tenda. A Bíblia relata que quando Abraão ouviu isso, por mais que tenha sido um dos homens, mas foi palavra de Deus para ele, quando Abraão ouviu isso, Sara estava dentro da tenda. E Sara ouviu tudo. E as Escrituras diz que Sara riu no seu íntimo. Tipo, acaso posso eu, já sendo velha e tendo passado o costume de ter prazer e ser filha, e ter um filho? E ela riu. Mas interessante, a quem Deus cobrou? Deus não chegou para Sara lá e falou: o que é você? Eu ouvi tudo o que você fez. Deus não cobrou Sara. Deus cobrou Abraão. Amados, eu creio se esposas insubmissas, o marido é culpado, da maioria das vezes. Filhos indisciplinados, o marido é culpado. O marido é culpado. Toda e qualquer desordem numa casa, o marido é culpado. Está faltando direção. Está faltando direção. Antes de falar de 1 Pedro 3,7, eu quero fazer algumas perguntas para nós pensarmos. O quanto nós temos zelado pelo cuidado da nossa esposa? O quanto nós temos zelado? Isso é para nós homens aqui agora pensarmos. O quanto nós temos zelado? O quanto de Cristo nós temos transmitido para nossa esposa? O quanto de Cristo? Agora uma outra pergunta: qual a periodicidade que nós sentamos com a esposa para instruí-la na palavra, para orar com ela, para orientá-la, para direcioná-la? Qual a periodicidade? Pensa aí, pensemos. De quanto em quanto tempo? De quanto em quanto tempo? Porque, amados, nós cremos que, no mínimo, nós cremos que o marido tem que sentar com a esposa, no mínimo, uma vez por semana. Uma vez por semana, para orientá-la na palavra, para orar. Isso é o mínimo esperado. Agora, o máximo que cada um busque o seu máximo. Mas o mínimo esperado é que cada um seja com a tua esposa, seja com a esposa no mínimo uma vez por semana. Então, qual a periodicidade? Agora, o quanto também nós temos a revelação do nosso sacerdócio? Amados, nós somos sacerdotes sobre a nossa casa. Como falamos, mais que um discipulador, nós somos sacerdotes. E Deus disso Ele vai cobrar de nós. Nós temos essa consciência de que nós temos que zelar, prestar contas a Deus da nossa esposa. Deus preza tanto por isso, pelo cuidado do homem para com a esposa, que as Escrituras relatam que há até mesmo a possibilidade de uma oração ser interrompida por conta disso. Abra em 1 Pedro 3,7. Vamos ler esse versículo. 1 Pedro 3,7 diz: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, com honra, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Maridos, vós igualmente, vocês vivam a vida comum do lar com discernimento, com entendimento. O marido tem que ter ciência de tudo que acontece dentro de uma casa. Vivam a vida comum do lar com discernimento.
Mas também fala, mas tenham consideração com a vossa esposa como parte mais frágil. Mas também fala, tratem elas com dignidade, com honra, porque vocês são herdeiros da mesma graça de vida. O contrário disso, o apóstolo Pedro diz, para que não se interrompam as vossas orações. Só vou citar, terminando aqui, essa versão na linguagem portuguesa de Portugal, fala, maridos, saibam viver igualmente com as vossas esposas, tratando-as com amabilidade, tendo em conta a sua natureza feminina. Respeitem-nas, pois têm parte convosco no privilégio da vida eterna. Procedam assim, para nada perturbar as vossas orações. Procedam assim, para nada perturbar as vossas orações. Exemplificando, seria como se alguém estivesse, imagina alguém orando a Deus, sabe, louvando a Deus lá, aí de repente o Espírito traz a memória dele de que ele não está bem com a esposa, não está cuidando bem da esposa. Dá para orar tranquilo? Não dá para orar. Portanto, nós maridos, nós temos que, de fato, ter um discernimento e cuidar das nossas esposas como Cristo amou a igreja. Só terminando com um versículo agora, quando fala em Hebreus 11, você não precisa abrir Hebreus 11, versículo 7, fala, pela fé Noé, divinamente acerca dos acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa. Ali fala, quando Noé foi instruído, Noé era um homem temente a Deus, e pelo fato de ele ser temente a Deus, ele aparelhou uma arca para a salvação da sua casa. Nós temos que aparelhar essa arca, nós temos que cuidar da nossa esposa, nós temos que cuidar da nossa casa. Nossa casa é responsabilidade nossa. Amém? Os homens casados que estão comigo nisso, levantem a mão. Amém. Porque eu creio que não existe nenhum que não está. Porque a palavra de Deus não é a palavra do ego, é mandamento de Jesus e a doutrina apostólica. Lembrando de Atos 2,42, quando nós, primeiro versículo que citamos, perseveravam na doutrina apostólica, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Então, amados, nós homens, vamos perseverar nessa doutrina de Jesus e dos apóstolos sobre nós. Isso é mandamento sobre nós. Amém? Para nós. Amém? Nós falamos sobre os solteiros, né, que os pais são discípulos, que os pais são os responsáveis diretamente, sem dúvida que são. Embora nós sabemos que muitas das vezes é importante estes filhos terem um suporte também. Terem um suporte, quer seja de um solteiro, de um outro solteiro mais velho, para cooperar com a edificação também, mas sabendo que a responsabilidade é dos pais. Mas também é importante esses solteiros estarem com esses relacionamentos que cooperem com o cuidado dos pais, em cooperação. Tanto o Hélio quanto eu, nós temos relacionado com alguns meninos solteiros, e eu não sou discipulador, a cada 15 dias eu tenho me encontrado com alguns meninos. Eu não sou discipulador deles. É claro que algumas vezes eu exerço a função de, mas eu reconheço que a autoridade sobre a vida de cada um desses meninos é dos pais. O meu trabalho com esses meninos é em suporte aos pais, é de destacar a autoridade dos pais e orientar esses meninos a obedecerem os pais. E eu não sou maluco de dizer uma coisa para esses meninos, que os pais dizem uma coisa e eu vou dizer outra, por favor, não é? Eu digo, Tiago, durante alguns anos da vida do Tiago, lá atrás, Tiago teve alguns irmãos, a quem eu quero dizer, e sou grato até o final da minha vida, a esses irmãos, porque me ajudaram muito, eu diria até que mais do que eu, na formação da vida do Tiago. Alguns irmãos ajudaram o Tiago, e foi uma bênção, e nunca passaram por cima da minha autoridade, não tem nada a ver. Então é importante isso, por causa da idade, aquela coisa
bem que no meu caso você aplica o dedo Hélio, né? Porque eu sou mais velho que o Carlos e tenho me relacionado com o Isaac, não é? Mas, não é? Jovem, aquela coisa, né? Espírito jovem, não é? Eu nem me troco por alguns mais novos que eu aí, mas, deixa eu falar isso. Esses irmãos podem ajudar. O que nós queremos dizer é que esses irmãos ou irmãs podem ajudar seus filhos. Não fica que você fala, não, o psicólogo sou eu, quem vai cuidar sou eu e tal. É verdade que você é autoridade. Cuida mesmo. E cuide mesmo. Mas esses irmãos, queridos, ou irmãs, podem ajudar muito teus filhos